Bom dia, paz do Senhor para vocês, meus irmãos, estudantes da Palavra de Deus, amantes da Palavra. Vamos agora estudar, 1 Coríntios, capítulo 3. Pega sua Bíblia, coloca aí do ladinho. Eu vou lendo, você vai acompanhando e nós vamos estudando, amém? Eu espero que você esteja bem. E graças a Deus nós estamos respirando, nós temos um lar, nós temos comida, Nós temos sonhos. Louvado seja Deus, nós estamos bem, Tem gente muito pior do que nós, é verdade? Então vamos orar e chamar o papai para nos ajudar, certo? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, te dou graças, Senhor, por esse momento que a gente para buscar a Tua presença. Não existe nada melhor do que estar na Tua presença, Senhor. Não existe. O Senhor nos fortalece, aumenta a nossa fé. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Escreve essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Onde esse estudo chegar, onde essa oração chegar, que o Senhor possa estar abençoando. Senhor, enchendo as pessoas da Tua presença, do Teu poder, da Tua glória. Aumentando a fé no nosso coração. Visita Sofia nesse momento, Pai amado, lá naquele hospital. Aumenta as plaquetas da Sofia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, tem piedade, Senhor. Nós estamos à espera de um milagre, Senhor. E nós cremos no Teu poder, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então vamos ler aqui, o capítulo 3. Eu vou ler na Bíblia Viva, tá? Tá bem explicado, eu gostei da tradução. Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo o Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isto não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer as suas próprias vontades? Pois se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Ora, não somos apenas servos de Deus? E com nossa ajuda é que vocês vieram crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós? Meu trabalho foi o de plantar, o de Apolo foi regar, de modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus que é importante, porque é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega têm o mesmo alvo, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova no dia de Cristo para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo,
para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não, e o que é verdadeiramente foi realizado. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua recompensa. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chamas. Vocês não compreendem que todos juntos são a casa de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês, em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Deixem de enganar-se a si mesmo. Se vocês pensam que é sábio conforme os padrões desse mundo, faria melhor se pusesse tudo de lado e se tornasse um louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Tal como está escrito, Deus apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos do homem, e sabe que eles não passam de ilusão. Portanto, não tenham orgulho de seguir os homens sábios desse mundo, porque Deus já lhes deu tudo quanto vocês precisam. Ele deu-lhes Paulo, Apolo e Pedro para ajudá-los. Ele deu-lhes o mundo inteiro para usarem: a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém? Que palavra forte, hein? Essa leitura na Bíblia Viva, essa versão está muito forte, muito poderosa. Depois vocês leiam o capítulo de novo, em voz alta, para vocês escutar a voz de vocês. Porque na palavra de Deus está escrito que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E que palavra de Deus é essa? A palavra que a gente lê. A palavra de Deus é tão maravilhosa que você pode ler ela um capítulo todo dia, e todo dia Deus vai falar com você de uma forma. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra lá na separação da alma com o espírito. Amém? Então vamos estudar, né? O capítulo 3. Aí no versículo do 1 ao 3, Paulo está chamando a igreja de Corinto de criança. Porque está tipo dando birra, eu sou de fulano, eu sou de Bertano. Então, aí ele chamou eles de meninos na fé cristã. Porque ainda não tinha espiritualidade saudável, não eram maduros. E quantos de nós ainda estamos meninos da fé? Não estamos amadurecidos na fé. Qualquer coisinha a gente dá birra. Se algum irmão olhar torto para a gente, eu não vou da igreja mais. Se acontecer alguma coisa, Deus não me ama. E as coisas não são assim. Nós precisamos deixar de lado as coisas de criança e agir como adulto. É isso que Paulo está falando para eles, sabe? Os cristãos imaturos são terrenos, que é as coisas que dá terra. Busca a riqueza que vai ficar aqui, que perece. Mas quando a gente amadurece, essas coisas não têm tanta importância para a gente mais. A gente quer buscar a presença de Deus, a gente quer buscar as coisas que vêm do alto, sabe? Sentir a presença de Deus, a gente busca paz. Então, os cristãos maduros, eles estão em sintonia com os desejos de Deus. E qual que é o seu desejo? O que você está buscando? Quanta influência seus desejos têm na sua vida? A gente tem que pensar nisso, certo? Para a gente viver diferente. Lá no versículo 6, Paulo fala assim, Paulo plantou a semente da mensagem das boas novas nos corações das pessoas. Ele era um missionário pioneiro, ele trouxe a mensagem da salvação. Apolo regou a semente. Ele ajudou os crentes a se tornarem mais fortes, continuou falando da palavra de Deus, das profecias que tinha no Antigo Testamento, das coisas que se cumpriam, o que ele ouviu. Então Paulo fundou a igreja de Corinto e Apolo construiu sobre essa fundação.
Mas, tragicamente, os crentes de Corinto se dividiram em facção. E está escrito na palavra de Deus, depois nós vamos ver lá em Gálatas, que o pecado de facção, de desobediência é igual ao de feitiçaria. Vocês vão ver. Então, declarando lealdade a diferentes professores. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E começou a se dividir. Um reino dividido não prevalece. Nós estamos servindo o mesmo Deus. É isso que Paulo está falando para eles. Certo? Então, depois que a obra dos pregadores é concluída, a gente tem que ter o mesmo alvo. O nosso alvo, quem é? O autor e consumador da nossa fé. Quem é? É o Senhor Jesus. A obra, lá no versículo 7 e 9, no 7 ao 9, fala que sobre a obra de Deus envolve muitos indivíduos diferentes, habilidades, dons. Mais para frente, a gente vai ver Paulo falando que nós somos o corpo da igreja e que Cristo é a cabeça do corpo. E cada um de nós somos um membro. Então, nós precisamos entender que se a mão for para um lado e o pé para o outro, não vai dar certo. Então, nós podemos nos tornar membros úteis da equipe de Deus se a gente for no mesmo alvo, se a gente fazer a mesma coisa, buscar no mesmo sentido. E aí no versículo 10 até o 11, a fundação da igreja de todos os crentes é Jesus Cristo. E nada e ninguém mais escreveu. E ninguém mais escreveu. Paulo, uma edificação sem fundação ou construída não durará. É tipo assim, Paulo comparou a igreja como uma casa, né? O alicerce, aí subiu as paredes, aí o que acontece? Uma edificação sem fundação ou mal construída, ela cai. Se vier algum vento, qualquer coisa, se a casa não tiver umas agulhas, eu sou filha de mestre de obra, meu pai era. Então tinha que fazer uns buracos assim, ó, nos cantos da casa e encher de ferro e depois colocar concreto. Aquilo era os cantos para segurar aquela casa de pé, certo? Depois colocava os tijolos, né? Os tijolos ia cruzando os tijolos para ficar bem firme. Então, até mesmo os melhores materiais usados para construir uma casa apodrecerão rapidamente se aquela casa não tiver fundação. E a nossa fundação é o Senhor Jesus. A nossa raiz, nosso espírito busca alimento. Em muitos lugares na palavra de Deus, Deus nos compara como árvores, como planta. Então, a planta, a raiz dela, desce para o solo procurando um lençol d'água. E a nossa raiz tem que procurar esse lençol de água viva que vem lá do alto do trono para nos alimentar. Se nós não alimentarmos da palavra de Deus, a nossa casa não vai prevalecer. A hora que vier o vento, a hora que vier a tempestade, a hora que vier a prova, a nossa casa vai cair. Então, é mais ou menos isso que Paulo está falando. Então, se a gente coloca, a gente é superficial em servir a Deus, sabe? É servo de Deus só a hora que está dentro da casa de Deus, a hora que a gente sai, a gente é tipo camaleão, igualzinho as pessoas que estão perto de nós, a gente fica. Como que a nossa casa vai prevalecer? No dia que Jesus vier em nuvens de glória, no dia que o Senhor vier nos buscar, no dia em que assolar aqui na terra o fogo que o Senhor tem prometido em destruir essa terra, no dia que falar assim, se você não negar Cristo, você não come. Como que nós vamos fazer? Se nós somos superficial, se nós somos imaturos na fé, é isso que Paulo está dizendo aqui, certo? Cristo, Ele é a nossa base, nossa razão de existir. Tudo que somos e fazemos deve encaixar nos padrões de Jesus Cristo, proporcionado por Ele. Se a gente está edificado, sabe, a nossa vida nessa fundação real e duradoura, aí nós somos fortes. Então vamos pensar hoje em que a minha fé, em que a minha base está construída? É em Jesus ou é no mundo? A gente precisa tomar cuidado de maneira com que a gente constrói a nossa vida, a nossa fé, a nossa casa, amém?
E lá no versículo do 10 até o 17, embora alguns tenham aplicado esses versículos ao crescimento espiritual, né, pessoal, o ensinamento de Paulo aqui está relacionado ao ministério, voltado a outras pessoas, né? O que fazemos para edificar os outros? É tipo assim, um dia eu dei birra, estava muito imatura na fé, eu dei birra e fui congregar em outra igreja, falei que eu ia sair da minha igreja. Chegou lá, a hora que acabou, o culto foi acontecendo, a hora que acabou o culto, o irmão ia terminar o culto, uma irmã pediu oportunidade lá, que tinha um recado para alguém que estava dentro da igreja, e falou assim, que tinha uma pessoa lá, que estava lá, e que estava falando que ia mudar de igreja. O Senhor te fala, volta para sua igreja. Olha lá, as pessoas que estão te olhando, o exemplo que você está dando. Eu tomei um porrete. Então, isso é ser imaturo. Aí eu voltei com o rabinho no meio das pernas, ó, bonitinha, e estou lá dando exemplo e ajudando a edificar as pessoas. Nós temos que entender que nós não podemos construir a nossa casa com materiais perecíveis. O que é materiais perecíveis? Uma pessoa vem cá falar de alguém para você deixa ele falar. Aí vem o outro com uma picuinha, você fica escutando. Não faz assim não, vamos construir a nossa casa com materiais sólidos. A hora que a pessoa vier, você fala, não faz assim não. Ele é igual a gente, está passando por isso. Ajuda seu irmão. Na palavra de Deus, nós vamos ler sobre isso ainda, tá aqui para frente. Não descubra a nudez do teu irmão, não leva para frente as fofocas. Vamos guardar, vamos cobrir nosso irmão de oração, vamos ajudar uns aos outros. Isso é colocar material forte nas nossas casas e ajudar as pessoas que estão em volta de nós, amém? E do versículo 13 até o 15, duas maneiras seguras de destruir uma edificação são adulterar a fundação. Como que é que a gente adultera uma fundação? Ou construir com materiais inferiores? A igreja deve ser edificada em Cristo, certo? Vocês já viram uma árvore, quando ela tá bonita, assim, dá cupim lá na raiz, e a árvore, de repente, os galhos começam a secar tudo, ela fica em pé. Mas ela tá sequinha. Aí qualquer vento que vem derruba ela. Isso é brecha. A gente vai dando brecha, vai deixando, vai dando. Uma vez o pastor Marcos deu um estudo aqui na igreja sobre a vontade permissiva e a vontade absoluta de Deus. Qual que é a vontade permissiva de Deus? É que todos nós nos salvemos. E como que é a vontade permissiva? É tipo assim, a gente vai dando brecha. Você já encheu uma bexiga assim, uma vez, bem cheia assim, e depois ela esvaziou, aí fica uns lugares que vai ficando mais fininho? Da mesma coisa na nossa vida. A gente vai deixando os pensamentos entrar. Aí aquele lugar vai ficando mais fininho, vai ficando fininho. Aí enche de novo. Aí vai deixando esvazia. Aí você não está alimentando, o seu saquitel está furado. Você escuta a palavra, mas não deixa ela chegar lá no seu coração. Aí o que acontece? Vai chegar uma hora que aquele pensamento vem e vai te destruir, vai te derrubar. Aí é a vontade permissiva de Deus, Ele permitiu que você caísse, que acontecesse alguma coisa, que você saísse da presença de Deus, como aquela árvore que o cupim foi lá na raiz, sabe? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, Deus determinará se uma pessoa foi ou não fiel às instruções de Jesus. Dessa maneira, o trabalho bom será recompensado. Às vezes a gente tem que passar por cima da gente, buscar a presença de Deus. E o Senhor, e nosso interior, as coisas vão sendo descartadas. Lembra, todo dia eu gosto de lembrar isso para vocês. A palavra de Deus é a água viva que desce no céu. E nós temos, o nosso corpo é esse copo, certo? E dentro de nós tem o velho homem, o adâmico, com as coisas sujas. E a água vai entrando e a suja vai saindo. A água limpa vai entrando e a suja vai saindo. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente alimenta a nossa alma, mais a gente fica forte. E assim, se acontecer, sabe, tem um versículo que fala assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal
será salvo, todavia como pelo fogo? Por quê? Porque o Senhor fala que nós vamos ser provados como o orive prova o ouro. Como que o orive prova o ouro? Com fogo. Nós vamos passar a luta, que às vezes a gente vai se sentir que a gente está pegando fogo. Mas como Moisés lá na sarça ardente, sabe? Que aquele fogo queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. Assim é o fogo que o Senhor nos prova. Ele está queimando, mas não está nos consumindo. E se nós formos fiel ao Senhor, em vez da gente se consumir, nós vamos brilhar na presença de Deus. É isso que Deus quer para nós. E no versículo 16 ao 17, o Paulo queria que os coríntios entendessem que eles eram um grupo unificado. Somos o templo de Deus, templo e morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em vós, habita em mim, habita em você, sabe? E eu penso assim, né? Quando um dia minha cunhada fez um curso de sobrancelha pigmentada, né? Eu esqueci como que eles falam. Eu só sei que ela ligou e falou assim pra mim: Rejane, eu vou te dar uma sobrancelha de presente, você vem cá que eu vou fazer sua sobrancelha. Aí eu tava indo, aí nós fomos fazer umas coisas e eu, mas o Zé tava indo. Aí uma voz falou assim pra mim: uai, irmã, você vai fazer tatuagem? Eu falei pro Zé: não. O Zé falou: o que foi? Aí ele falei: você não perguntou alguma coisa? Não, falei nada não, foi Deus que falou comigo. Falou de novo: você vai fazer tatuagem? Aí eu fiquei parada assim, escutei, aí eu liguei para Ivanilda. Falei: Ivanilda, como que faz essa sobrancelha pigmentada? Ela falou assim: é com a maquininha, igualzinho maquininha de tatuagem. Aí você vai perfurando assim, vai colocando tinta e a sua sobrancelha fica. Falei: quer mais não quero mais, muito obrigada. Por quê? Eu tenho medo, vamos supor, o nosso corpo não é templo e morada do Espírito Santo? Nesse capítulo aqui que a gente leu, não está falando que nós vamos ter que devolver essa casa para o Senhor? Então, eu não estou falando que Deus cobrou de mim. Pode ser que Ele não cobre de você. Tá entendendo? A palavra de Deus não é tudo igual para todo mundo, não. Cada um, nós somos um corpo, cada membro tem uma função. Então é isso que eu estou dando exemplo para vocês. E lá nos Coríntios, eles deveriam se considerar como uma coletânea de interesses em conflito ou indivíduos independentes. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ter um alvo. Qual que era o alvo? Buscar o Senhor Jesus. Mas eles começaram a dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então, Paulo estava enfatizando a intenção da oração que Jesus fez lá no capítulo 17 de João. A gente pode ver lá que os crentes devem estar unidos com Deus. Que ações você pode realizar essa semana para mostrar que você está unido ao Senhor, que você pode fortalecer uma pessoa? Pensa nisso, esse final de semana. E os últimos versículos, lá do 18 até o 21, Paulo não estava dizendo aos crentes de Corinto que negligenciassem a busca do conhecimento. Não, mas que eles buscassem juntos. Ele os advertia para que não se gloriasse na sabedoria desse século, mas buscasse a sabedoria que vem do alto, lá do Pai das luzes, que nos ilumina e nos ajuda. Ele conhece todos os nossos pensamentos, os fúteis dos pensamentos das pessoas sábias, e ele sabe em toda maneira de viver. Então os coríntios estavam se vangloriando na sabedoria deles, porque eles conheciam, porque eles sabiam. Então não devemos confiar em ninguém, exceto em Deus, a sabedoria que vem do alto. O Senhor Deus falou para Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 5, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem na força do seu braço. Nós temos que confiar no Senhor. Às vezes o nosso coração nos trai. Nosso coração, quando Deus fala na palavra, é a nossa mente, porque é um campo de batalha. Às vezes ela nos trai. Então nós precisamos buscar o Senhor, nos fortalecer para nos ajudar. E aí no versículo 22, sabe? Paulo diz que a vida e a morte são nossas, enquanto os descrentes são vítimas da vida, levados pela corrente. E perguntando-se se há algum sentido nisso, os crentes podem usar bem a vida, porque conseguem entender seu verdadeiro propósito. Os incrédulos podem apenas temer a morte,
Mas para os crentes, a morte não significa um terror. Por quê? Porque Cristo venceu os medos, venceu a morte. E se nós cremos nele, nós também vamos vencer. E vamos estar aonde o Senhor estiver, nós vamos estar. Amém? Deus abençoe vocês. Segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo 4 de 1 Coríntios. Amém? E eu espero vocês, que Deus te dê para vocês um ótimo final de semana e que abençoe vocês poderosamente. A paz do Senhor.